Nessa segunda, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos realizou um protesto contra o fim da Justiça do Trabalho. E foi em frente ao fórum lá de Santos. Segundo eles, o ato aconteceu após a declaração do presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de acabar com a Justiça Trabalhista. Bom, afinal de contas, a Justiça do Trabalho é ou não é uma jabuticaba brasileira? Doutora Mariana Machado Pedroso, especialista em Direito Trabalhista e sócia do Xenute Oliveira Santiago Advogados, está gentilmente aqui para conversar um pouco conosco a respeito do tema. Doutora Mariana, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite, Heródoto. É sempre um prazer. Mariana, é verdade que é jabuticaba ou não? Não. Então, não é uma jabuticaba brasileira. Ao contrário dos discursos que propagam aí há muito tempo, a Justiça do Trabalho não existe só no Brasil. Ela existe em diversos países da Europa, da América do Sul, da América do Norte. Eu não sei de onde que eles tiraram que a Justiça do Trabalho é algo que só existe no Brasil. Isso é uma falácia. Não é verdade. A Argentina tem Justiça do Trabalho, México, Chile, França, Alemanha com um sistema justo-trabalhista muito parecido com o nosso, numa justiça especializada, independente. Então, isso de fato não é uma jabuticaba brasileira, não. Tem nos Estados Unidos? Estados Unidos é um lugar um pouco diferente, né? Lá existem sim alguns direitos trabalhistas, mas de fato o mercado lá é muito mais aberto, a concorrência e as relações de trabalho lá são mais frágeis do que as desses outros países que eu citei, que tem uma justiça que tutela os direitos não só dos empregados, isso é muito importante a gente lembrar, também dos bons empregadores, né? A gente sempre lembra da tutela aí dos direitos dos empregados, mas para aqueles bons empregadores a Justiça do Trabalho também é muito útil. Mariana, e no Canadá? No Canadá tem sim. Posso falar de vários, né? Mas na verdade a gente se afeta mais ao que é muito próximo do direito do trabalho, do direito do Brasil como um todo, que são os direitos europeus. A gente buscou na Alemanha, buscou na Itália, é o berço do direito brasileiro, então fica mais fácil, os nossos estudos geralmente são focados mais, até mesmo por comparação, por aproximação, eles vieram de lá e a gente continua seguindo também. O direito sindical é fortíssimo na França, temos muitos direitos bem parecidos, eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, porque eu atuo com muitos franco-brasileiros, muitas empresas francesas. Infelizmente, vou ficar te devendo as minhas experiências com o Canadá. Com a França eu tenho mais, posso dizer melhor. Agora, Mariana, quando a gente diz direito são bancados pelo Estado, não é? Mas eu acho que o que se discute aqui é a existência de uma estrutura de direito trabalhista praticamente independente. Nós temos direito trabalhista, direito penal, direito isso, direito aquilo. Não é isso? Isso, na verdade, a fala do presidente, logo na sua primeira entrevista, depois da posse, ele aventou a possibilidade de, caso tenha espaço, apresentar para o Congresso Nacional a extinção da Justiça do Trabalho. E não do direito. Então, não do direito. Ah, tá, não, porque a gente não faz confusão. Isso, não, é a Justiça do Trabalho. O direito, ele acaba sendo até impossível, qualquer tipo de extinção, como a gente já vem falando, desde a época da campanha eleitoral, porque a maioria dos direitos trabalhistas são direitos sociais e estão previstos na Constituição Federal. Eles não podem ser modificados, alterados, nem mesmo por emenda constitucional, né? Então, os direitos que a gente conhece bem, que é o trabalho extraordinário, um valor maior do que o trabalho normal, 13º, férias, licença gestante, isso tudo está na Constituição Federal, no artigo 7º. Então, não poderia o Congresso, o presidente, sem uma Assembleia Constituinte, que não há previsão na Constituição, né, suprimir esses direitos. Então, a discussão hoje tramita, e inclusive as manifestações nacionais hoje à frente da Justiça do Trabalho, eu mesmo estive em uma aqui em Belo Horizonte,
como essa de Santos que você citou, é pela extinção da Justiça do Trabalho, o que acabaria levando aí a absorção dessa competência ou pela Justiça Comum ou, por afinidade, pela Justiça Federal, né? Que a Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal. Então, a gente aí não está dizendo de extinção de direitos, a gente está dizendo de extinção da justiça especializada, que é indispensável para a análise correta e temporária, a tempo e modo, dos direitos trabalhistas. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho é muito mais célere, ela anda, o processo tramita muito mais rápido, a solução ao que a gente chama de jurisdicionados, que são as pessoas, os empregados que procuram a Justiça do Trabalho, ela é muito mais célere. Então, seria realmente uma perda enorme a extinção da Justiça do Trabalho para o jurisdicionado. Como eu pontuei, também vai ser uma perda super relevante para aquele empregador que é o bom empregador, né? Porque a Justiça do Trabalho, ela também auxilia ali a manter a concorrência leal entre os empregadores, que é o que a gente chama de dumping social. A Justiça do Trabalho, ela vem para coibir aquele mau empregador que suprime reiteradamente direitos, tenta reduzir ali a mão de obra dele, o valor que ele aloca para a mão de obra para aumentar o seu lucro. Então, ele acaba tendo ali uma concorrência desleal com aquele empregador que observa toda a legislação, que paga todos os direitos trabalhistas. Então, a Justiça do Trabalho, ela vem para proteger o direito do empregado, mas também para proteger aquele que é o bom empregador. E isso tem sido pouco falado. Perfeito. Mariana, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. É sempre um prazer, uma boa noite. Ok, muito obrigado. Bom, a doutora Mariana Machado Pedroso conversando conosco. Veja bem, não é, está em discussão aqui, não é o fim da justiça do trabalho, do direito trabalhista, mas da estrutura da justiça do trabalho, que é uma outra discussão, que aos poucos a gente vai se inteirando aqui, ok?